Hoje, quarta-feira, dia 19 de novembro. Prova do fazendeiro. Quem será que volta a fazendeiro? Gente, ontem a gente estava em toda aquela empolgação do Dudu, tudo aquilo que eu até esqueci de mostrar a enquete para vocês de quem é que vocês querem que volte fazendeiro. Sério, ontem a gente ficou falando disso e tal, e ontem rolou bastante questionamento, especialmente ali dentro dos grupos, se o Dudu traiu ou não traiu. Aqui fora eu vi um monte de influenciador dessas páginas de reality show dizendo que o Dudu tinha traído o grupo, que o Dudu tinha traído ali a confiança das pessoas. Gente, desculpa. Eu não acho que o Dudu traiu ninguém ali. Porque, querendo ou não, gente, as meninas também já traíram o Dudu diversas vezes. Querendo ou não, as meninas também já fizeram essa e já tiveram essas atitudes com ele. Então, pra que ele precisa ter uma fidelidade 100% com as meninas? Ele não tem que ter essa fidelidade toda. Porque se fosse em outra situação, vocês não acham que elas fariam a mesmíssima coisa? Vocês não acham que elas iriam ir para a mesma coisa? Elas não teriam a mesma atitude? Então, gente, não tem porquê as pessoas ficarem achando isso. Ai, por causa disso e daquilo, porque Dudu tava mentindo, palavra do Dudu, sei lá o quê. Não, gente, para com isso. Para com isso. E eu já falei, tudo ali era parte de uma estratégia que os próprios Dudu, Saori, Duda e Mesquita conversaram lá no rancho do fazendeiro no sábado, gente. Eles conversaram e falaram sobre isso, pelo amor de Deus. Ali, querer fazer cena eu até entendo, porque reality show funciona à base disso. Mas querer colocar isso, nossa, como uma grande traição, nível traição federal, pelo amor de Deus, né, gente? Comigo isso aí não cola, mas não cola mesmo. Mas vamos lá. Antes da gente entrar no conteúdo, porque hoje teve até barraco e uma pequena reconciliação entre a Tamires e a Rayane. Já eu vou explicar para vocês, porque isso está acontecendo agora. Nesse momento que eu estou falando com vocês, eles estão mostrando lá um negócio, o patrocinador deles lá, de um desses programas aí da Record. Enfim. Mas antes dessa dinâmica e tal, eles fizeram, a Rayane e a Tamires conversaram sobre o barraco das duas e que já tá passando do nível. Então já eu falo isso pra vocês, já eu conto mais. Mas vamos lá dar uma olhadinha nessa enquete que era pra gente ter falado ontem. Eu realmente esqueci, gente, no meio de toda a empolgação que a gente tava falando aí do Dudu na roça, dele voltar da roça e tal, eu esqueci mesmo. Então vamos lá. A nossa enquete aqui na nossa comunidade, vocês todos falando pra mim que por 69% vocês querem que o Dudu volte fazendeiro. Com 18% vocês querem que a Duda volte fazendeira e com 13% vocês querem a Maria fazendeira. Eu já dei a minha opinião para vocês. Para mim, tanto faz se vai ser a Duda ou se vai ser a Maria. Eu queria ver o Dudu na roça final. Eu queria ver ele na roça final justamente porque ele precisa desse reforço positivo do público. Mas se ganhar a prova do fazendeiro, beleza. Isso é válido, ele escapou da roça, beleza. A sorte e tudo tá do lado dele, beleza. Mas eu espero, tá? Eu espero e eu continuo mantendo a minha visão. O Dudu precisa ir para uma roça final, precisa voltar pro público, até para calar a boca de seu Fabiano, calar a boca ali das meninas, especialmente a Carol, que tem certeza que o Dudu está queimadaço aqui fora. O Toninho tem certeza mais do que absoluta que o Dudu vai ser eliminado amanhã. Então, para mim, o melhor tombo seria esse, o Dudu voltando grandão pelo público e eles ali tudo com cara de cu, tendo que engolir o Dudu voltando. Para mim, esse é o melhor cenário. Mas vamos acompanhar e vamos ver se isso vai acontecer. Mas tá aí o resultado da enquete. Eu tinha esquecido de mostrar ontem para vocês, tá? Foi mesmo por causa da nossa empolgação.
Agora, vamos falar desse dia caótico. E sim, gente, olha, a Fazenda 17 tá num ritmo tão caótico que não precisa, e eu já tô deixando claro aqui para vocês, não precisa de grande parte desses nomes plantas ali, mas precisa de pessoas que causam as coisas. Ontem à noite, a Duda já ficou ali completamente chateada por causa da jogada do Dudu. Ela disse ali que, não foi aliás só ela, o Mesquita e ela ficaram pensando que a jogada do Dudu de salvar a Rayane no Resta 1 deu um nó na cabeça deles. Porque o Mesquita ficou rodando de círculo em círculo ali para tentar entender. O Dudu saiu de perto da Saori, eu acho que é porque o Puff não tava dando. Mas enfim, é porque eu virei aqui, eu vi o Dudu se levantando de perto ali da Saori, aí ele foi se sentar lá atrás e depois ele voltou, mas acho que é porque ele não tá conseguindo ver direito a cena, tá? Só explicando aqui porque que eu virei o olho e acabei vendo a cena na televisão. Mas enfim, o Mesquita ficou ali de círculo em círculo para tentar entender se existia alguma lógica do Dudu no meio desse caos aí. Enquanto isso, as meninas já estavam ali reunidas e traçando uma tática de guerra contra o Dudu na prova do fazendeiro de hoje. O nosso Pitico vai ser alvo das meninas. Elas combinaram aí. A Rayane disse ali que a Duda e a Maria deveriam esquecer a disputa entre as duas no primeiro momento e que o objetivo era focar no Dudu, eliminar o Dudu da prova e só depois disputar o chapéu entre elas, que seria a união feminina motivada pelo ódio comum. Aí a Rayane disse que normalmente essas provas são 2 contra 1 e que elas fossem inteligentes. Primeiro tirem ele da prova e depois disputam vocês duas e que vença a melhor de vocês. Aí a Maria concordou e a Duda também concordou com isso. A Duda também concordou. Enquanto isso, lá no quarto, Toninho continuava ali cravando, ele cravou assim, com A mais B, que eu sei muito melhor do que vocês que o Dudu vai sair. Ele disse ali, eu até escrevi aqui, né? A autoestima do homem transcendeu o jogo. Ele está se achando praticamente uma entidade. Ele garantiu para o Wallace que se o Dudu não ganhar a prova de hoje, o Dudu já tá com uma eliminação certa. Ele disse ali, o Toninho acredita que ele controla o Brasil. Ele acredita ali que só porque ele tem 4 não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais, basta ele pedir que o Brasil vai deixar o Wallace voltar e que o desejo do Wallace é uma ordem. Você quer voltar? Pois eu vou mandar e o Brasil vai te botar de volta. Foi isso que o Toninho falou. Se tu for pra roça com ele, eu tiro ele com o Brasil. Eu deixo você voltar, disse o Toninho. Tá se achando muito, né, Toninho? Meu Deus, Toninho, tu tá se achando demais, homem. Tá se achando demais. Não que eu achasse ele engraçado. Eu não achava ele engraçado nem na época do Davi do Calabreso. Aliás, eu sempre achei chato. Mas, enfim, ele tá ali achando que domina o público. Por isso que eu quero que o Dudu vá pra roça final, o Dudu volte grandão e ele quebre a cara. Fique com uma cara de cu. Por isso que eu acho que o Dudu precisa ir. Aí a Saori, em outro momento ali, estava conversando com o Dudu. Ela surtou com essa política da boa vizinhança que a Duda estava fazendo ali. A Duda conversando com a Rayane, fazendo média, justamente porque a Rayane estava fugindo do trato do búfalo. A Saori disse que a Duda tinha falta de coragem. Ela disse ali que ela prefere a guerra ao nhenhenhen de querer ficar agradando todo mundo.
Aí no meio disso, a Tamires e a Carol botaram pilha, dizendo que falta culhão para algumas pessoas lá dentro sustentarem as suas próprias decisões. Só que aí, vocês sabem que a Duda estava ouvindo tudo, a Duda estava lá pertinho ouvindo. E aí quando a Saori estava brava, a Duda ativou o modo trator dela. Ela disse assim que a irritação da Saori era uma hipocrisia, que se a Saori quiser ficar brava, ela fique com o Dudu, mas não com ela. E aí a Duda até falou assim pra ela: você vai ficar brava comigo? Não fode, gata. Você quer ser otária? Vai ser otária com o Dudu. Sério, ela falou isso. Enquanto isso, eles começavam a chegar à conclusão de que o Dudu mentiu para elas, que o Dudu era mentiroso e que o Dudu mentia muito mal. Aí a Kati expôs que ele distorceu as conversas sobre o Wallace e o prêmio em dinheiro. Caiu o Record Plus aqui, né? Como sempre. Engraçado que a Record Plus respondeu pra mim e começa a dizer que a minha conexão com a internet. Gente, eu pago 1 GB de internet aqui. 1 GB de internet, pelo amor de Deus. Todos os serviços de streaming funcionam, que é uma maravilha. Basta eu apertar o play ali, todos os serviços de streaming abrem, que é uma maravilha. Funciona sem travar. 1 GB de internet porque é o suficiente, porque afinal eu divido internet em casa com outra pessoa também. E aí é suficiente para atender 2 pessoas e a demanda que eu tenho aqui do canal por velocidade, porque querendo ou não, eu trabalho enviando arquivos para a internet o tempo todo. E aí a gente vê um serviço desses, Record Plus, querendo colocar em xeque que o problema é a minha conexão. Não é, gente, não é. Posso garantir para vocês que não é. É o problema deles. Aí hoje eu vi um vídeo do Chico Barney, ele tava falando lá no canal UOL, que ele tem 5 televisões na casa dele, de marcas diferentes, e todas elas dão o mesmo defeito. O Record Plus trava, fica com tela preta, às vezes fica com uma tela roxa e às vezes fica sem som. Ou seja, o problema não é só meu. Tá? Já estou dizendo aí porque eu já entrei em contato com a Record Plus várias e várias vezes. A resposta que eles me dão é justamente essa. Que o problema aí é da minha conexão. Não é a minha conexão, tá? É problema deles. Eles que têm que resolver o servidor deles lá. Mas enfim, voltando aqui. Aí as meninas começaram ali a entender que o Dudu distorceu a conversa sobre o prêmio final do programa. E aí o Creu disse ali que o Dudu armou para tentar colocar as próprias aliadas na roça para ele se salvar. Aí o Fabiano disse que o Dudu era um moleque, que o Dudu não honrava aquilo que ele tem no meio das pernas. Disse aí. E aí o Fabiano disse que a maior moeda de troca lá dentro é a palavra. E que a palavra do Dudu valia menos que um banco imobiliário. Aquele jogo, que uma nota de banco imobiliário, daquele joguinho. E aí o Fabiano disse, ele não honra aquilo que ele tem no meio das pernas. Tá bom, ele não precisa honrar o que ele tem no meio das pernas do jeito que vocês estão achando que ele precisa. Mas não dá pra dizer que o Dudu não tá dando um nó na cabeça de vocês aí dentro. É óbvio que ele tá. O Dudu é o melhor jogador da Fazenda, gostem ou não. Ganhar esse jogo, gente, não é fazer barraco como a Carol, como a Rayane, como a Tamires e o resto das meninas acreditam. Ganhar esse jogo não é sobre barraco, porque se fosse assim, várias barraqueiras famosas que já participaram da Fazenda teriam ganhado esse programa. Não é sobre fazer barraco. Fazer barraco te dá o destaque. Você se torna protagonista, as pessoas aqui fora vão falar de você e tal, mas ganha esse jogo quem tem
estratégia. Isso vale para a Fazenda, isso vale para o BBB, vai valer para a Casa do Patrão, valia para Grande Conquista, vale para qualquer reality show que tenha competição que envolva jogo. Não se ganha jogo sem estratégia, gente. Jogo se ganha com estratégia. E o Dudu conseguiu arrumar qualquer coisa na cabeça deles, que eles ficam completamente perdidos. Eles não sabem o que o Dudu faz. O Dudu, ele tá jogando consigo mesmo. E já já eu explico para vocês o porquê que ele é desse jeito. Porque ele próprio falou isso ontem à noite. E aí, no meio disso, acabou caindo também lá pro Mesquita, que é meio que um para-raios da edição. Gente, até a Kati foi combinar coisas com a Rayane. Até a Kati. Sério mesmo. Até a Kati foi fazer isso. Creu, Kati, Rayane, tava todo mundo questionando por que o Dudu salvou a Rayane. Tudo bem, porque eles não sabiam dessa estratégia. Até aí, eu posso dizer para vocês que no caso deles ali, tudo bem, eles não sabiam. Mas para mim não encaixa o Mesquita, a Duda e reclamarem, porque elas sabiam disso. A Tamires sabia. Essas pessoas realmente, na minha cabeça, desculpa, isso não encaixa, porque elas sabiam. Ele passou a segunda-feira afirmando que ele ia fazer isso. Ele já tinha deixado claro que ele faria isso, então não é traição. Mas as meninas começaram a dizer que era traição. Sério, a Rayane, o resto, todo mundo pode até questionar. E eles têm o direito de questionar porque eles não estavam sabendo dessa estratégia. Mas não dá pra dizer que o Dudu traiu as meninas, porque ele já tinha falado que ele ia fazer isso mesmo. Então quem tá errado aí é justamente as meninas que sabiam que ele faria isso e começaram a pensar que ele mudaria de ideia. Ele deixou claro que ele não vai mudar de ideia. E aí o Mesquita tentou explicar que ele estava dando conselhos e conversas para os rivais. Só que a Saori disse ali que ela não gostou disso. Ela disse ali que ela não queria ouvir as explicações do Mesquita. Disse que ele era um isentão. E aí a Saori acusou o Mesquita de querer aparecer agora. Disse que ele era sabonete. Faltando aí menos de 30 dias para o programa acabar agora, no meio disso, que ele queria aparecer. Tanto que ela fala aí, segura sua ondinha, Mesquita. Muito menos, você não apareceu até hoje e agora que você quer aparecer, você é um sabonete, disse aí a Saori. Aí eles estavam discutindo, no meio dessa discussão ali, o Carelli resolveu dar o aviso ali sobre o trato dos animais. E aí o Carelli avisou que agora a punição seria individual, se um peão deliberadamente se recusasse a fazer o trato dos animais. Inclusive eu li o comunicado para vocês ontem à noite. E aí eu até escrevi aqui que isso é uma baixaria estratégica da própria Rayane, que depois dissimulou dizendo que isso era para Saori. Depois a Saori jogou assim na cara dela. Você não entendeu até agora o que aconteceu? Mas vamos lá, o que foi ali? Os animais não são armas de guerra e nem estratégia de jogo, disse aí o Carelli. Cuidar dos bichos é uma obrigação, não é vingança de jogo. E aí esse recado foi dado, e aí todo mundo começou a querer humilhar a Saori, começando pela própria Rayane, sendo que o negócio era para ela. A Rayane deliberadamente, por 5 dias, se negou a fazer o trato dos animais. Na sexta-feira ela não fez. Na quinta-feira, no primeiro dia, ela não fez. Na sexta-feira, ela não fez. No sábado, ela também não fez. No domingo, ela foi fazer. Na segunda-feira, ela deu aquele barraco todo. Só na terça-feira que ela foi fazer. E hoje ela também foi fazer. Dos 7 dias de mandato da Saori, a Rayane só trabalhou em 3. E ainda assim trabalhou mal nos 3.
Então não pode, não pode. O Carelli jogou isso ali, valia para todos e valia para o fazendeiro, mas valia também para os peões encarregados e delegados. Gente, se não fosse para ter peão encarregado e delegado, não haveria necessidade de delegar tarefas, simplesmente isso. O fazendeiro substitui em caso de emergência e necessidade, não todo o tempo. Não foi pensado para isso essa regra. Esta regra é para casos de urgência. Aí que o coisa usa, aí que o fazendeiro acaba usando. Aí a Rayane começou a gritar ali, disse que a Saori tinha que honrar o chapéu, ao invés de se esconder na academia. Só que ela tentou uma baixaria que no final das contas não deu muito certo não. Todo mundo ali bateu. Aí teve um momento até que a Saori falou: Rayane, você não entendeu que isso era pra você, não? Você não entendeu isso? A Saori jogou na cara dela. Aí depois, voltando para aquela conversa ali, o Dudu ali começou a falar um pouquinho sobre a conversa lá com o Wallace, que ele teria distorcido e que o povo tava com ódio dele. E aí o Dudu respondeu ali que ele sabe muito bem que as pessoas não gostam dele. Ele disse que na vida dele ser odiado é algo normal, que ele já é ali perseguido por muita gente, que ele já sofreu por causa da fé dele. E segundo ele, não são os seus erros que causam repulsa, é o diabo que fica irado com as coisas que ele faz. Ou seja, eu não vou dizer que ele estava tentando se vitimizar, mas ele deixou bastante claro: eu sempre fui odiado na minha vida. Ele disse que sempre foi perseguido, xingado, humilhado, que ele estava já acostumado com isso. E ele falou ali: quem assume a fé que eu assumo sofre muita perseguição, guerra e luta o tempo todo, porque o diabo fica irado. E assim, eu vou ter que me colocar aqui no lugar do Dudu, porque o que ele falou é tipicamente a mesma coisa que eu sofri a minha vida toda. Sabe, a rejeição, as pessoas rejeitarem porque você tem alguma coisa de diferente delas. Gente, eu passei a minha vida toda sendo xingado, a minha vida toda aqui. Quando eu comecei a falar de que besteira, e eu disse: agora eu vou abraçar, as pessoas não dizem que eu falo besteira, então vamos falar muita besteira aqui, vou ganhar dinheiro falando besteira, porque afinal de contas, foi o que eu ouvi a minha vida inteira. Todo mundo falando que eu digo que eu só faço e falo besteira. Então agora eu vou abraçar isso pra mim. Se é pra falar besteira, então eu vou falar muita besteira mesmo. Vou ganhar dinheiro falando besteira. Porque, gente, desculpa. A gente que já sofreu e a gente que vê isso acontecendo praticamente todo o tempo, a gente cria uma casca para se proteger. Às vezes essa casca é tão grossa, mas tão grossa que é muito intransponível. Eu consigo me colocar no lugar do Dudu com relação a isso. Quem sempre foi xingado, humilhado na vida, acaba aprendendo a ignorar essas coisas. Então, assim, deixe que falem, que pensem. É assim que a gente é na vida. E assim, a gente acaba, às vezes, sendo lidos como pessoas frias. Eu já vi várias pessoas falando isso de mim, que eu sou uma pessoa fria e tal. Não sou uma pessoa fria. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou me abrir com pessoas com as quais eu não tenho confiança. Eu não vou me abrir com pessoas que depois podem usar isso contra mim, como já fizeram diversas vezes antes. Então eu entendo o Dudu. Eu entendo que o Dudu, ele realmente está nesse lugar de ser perseguido, de ser xingado, humilhado, sofrer bullying a vida toda, porque eu passei por isso, a minha vida até hoje é assim. Por isso que eu agora resolvi abraçar a besteira. Porque afinal de contas, quando a gente abraça a besteira, a gente abraça aquilo que falam mal da gente, a gente desarma o outro. Então eu vou abraçar. É besteira, eu tô falando besteira, então tudo bem. Pelo menos eu tô ganhando dinheiro falando besteira. Pelo menos eu não tô fazendo um tempo perdido aqui. E aí eu entendo o Dudu, eu entendo, porque ele disse que ele foi já muito perseguido, xingado, humilhado, sofreu muito bullying na vida. E que é normal isso pra ele. A gente é normal, gente. Pra gente que sofreu isso tudo, é normal.
É normal, a gente aprende. Inclusive, a gente até estranha quando a gente recebe um elogio de alguém. Porque a gente não é acostumado a receber elogios, a gente só recebe crítica. A gente só recebe as pessoas falando mal da gente. Então, como a gente já recebe, a gente meio que aprende a ignorar. Ah, você tá falando mal de mim mesmo, então eu vou ignorar. Pra que eu vou me abrir para as pessoas me tratarem mal? É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Então eu consigo entender porque que o Dudu é desse jeito. E aí eu consigo entender que ele ali não tá pensando muito no coletivo. Ele tá pensando no dele. E ele tá mais do que certo. Porque é isso mesmo que qualquer pessoa na situação dele faria. Por isso que eu também defendo que ele precisa ir para a roça final e precisa voltar pelo público, tá? Ele precisa voltar desse público. Porque aí voltando pelo público, e aí talvez ele ganhe a confiança de que talvez ele não seja tão odiado assim. E aí ele começa a se soltar um pouquinho mais, se abrir um pouquinho mais e se transformar um pouquinho mais. Aí depois teve um momento ali de uma conversa da Carol. A Carol ficou atenta e alertou as meninas ali. Ela disse que o Toninho e o Creu já escolheram um lado e que esse lado não é o lado delas. Aí a Tamires ficou ali mais ou menos no meio, porque afinal a Tamires deu o poder pro Toninho. Aí a Tamires disse que ela não confia em ninguém, porém ela prefere manter os inimigos para saber os próximos passos deles. Enquanto isso, lá do lado de fora, o Toninho prometeu que se o Dudu sair, porque afinal ele disse que ele tem poder para isso, ele disse que se o Dudu sair, ele vai queimar a Saori em Belo Horizonte. Ele disse ali que ela é uma pessoa que tá fazendo Belo Horizonte passar vergonha, que ela é uma traíra. Sério, o Toninho, ele tá assim mesmo, tá? Sério mesmo, é ridículo. Enquanto isso, lá, antes de dormir, Maria e Duda fizeram uma aliança entre as duas. A Maria disse ali que a paciência dela com a Saori acabou, disse que a Saori era soberba e baixa, e aí ela disse que não ia dar palco pro inimigo nos tratos dos animais. E aí ela disse ali, eu só vou dar a câmera trato pra quem a gente gosta. E aí a Duda reforçou que o foco vai ser justamente o Dudu. Se ela pegar o chapéu, o alvo dela não vai ser Rayane, não vai ser Maria, não vai ser Valério, não. O alvo dela vai ser Dudu. Ela, inclusive ali, ela fala, se eu for fazendeira, eu vou botar o Dudu e tchau. Quero mais saber. Vou botar ele na roça. Ah, Duda, desculpa, eu gosto até de você, Duda. Realmente eu gosto, você é uma personagem bastante interessante nesse jogo. Mas pelo amor de Deus, vocês já sabiam que o Dudu ia fazer isso. No sábado, no Rancho do Fazendeiro, vocês conversaram sobre isso. Então não vem com essa que você esqueceu, porque vocês sabem exatamente o que aconteceu ali. Aí depois disso, veio ali o barraco acontecendo no quarto, tá? Foi nesse momento aí que as meninas todas estavam lá conversando e tal, que a Duda decretou que é o Dudu. A Kati também disse que se ela voltar fazendeira algum dia, que não vai acontecer, né? Acho que ela será eliminada na terça-feira. Ela vai botar o Dudu na roça. Aí lá no quarto começou mais uma discussão entre a Carol e o Wallace. E aí o Wallace disse ali que o real não vai virar euro. E aí começou o caos ali. Ele disse ali que ele tem casas, patrimônio e funcionários. Aí a Carol disse ali que ela tem viagens internacionais. Aí eles começaram a cair em ofensas pessoais. Ele acusou a Carol de querer vê-lo na sarjeta, querer ver ele pobre. E aí ela disse que ela não quer ver ele na sarjeta não, que ela quer ver ele na merda mesmo, e que são coisas completamente diferentes. Aí ele falou, eu tenho uma equipe de 20 funcionários sendo paga lá fora, eu não preciso mentir pra nada aqui dentro.
E aí a Carol fala: eu quero é que você vá pra merda. Ir pra sarjeta é outra coisa. Eu não quero saber de você na sarjeta, de você perdendo dinheiro e tal. Ela não disse que não tava nem querendo saber disso. E aí o Wallace começou a debochar. A Saori entrou no meio da discussão. E aí ela corrigiu o português do Wallace. E aí o Wallace ali no meio disso tudo começou a atacar a Saori por ser dentista e que a Saori só sabe tirar a cara e fazer botox. E aí ela fala ali: entre mim e você eu já cansei de te ensinar, disse a Saori ali. E aí o Wallace vira: tá bom, sua professora dentista, você ali precisa se cuidar melhor, vai cuidar da sua cara, vai cuidar ali do seu dente. E aí ela disse: você tem que, para ser atendido por você tem que ser homem, porque você é preconceituosa, né? Aí ele começou a discutir com ela, aí a Carol entrou de novo na discussão, e aí a baixaria continuou ali dizendo que a Carol revelou ali o desejo que ela tinha de ter pegado o estrume e esfregado na cara do Wallace durante o trato, que ela tá morrendo de vontade de fazer isso há algum tempo. E aí a Carol disse: você ia tomar uma bostada na cara e você se livrou, eu ia encher a tua cara de bosta. Carol disse isso. E aí o Wallace disse ali que se ele vai sair cancelado do programa, as meninas vão sair mortas. Foi o que ele falou, tá? Foi o que ele falou. E aí ele falou ali, não no sentido literal, obviamente, mas no sentido ali da reputação dela, que a reputação dela ia sair morta de lá. Só que a Carol ali transformou isso em uma ameaça de vida e começou a pedir proteção policial contra ele. E aí a Saori dizendo ali que o Wallace, tanto que ela falou ali: Wallace, tu só fuma e dorme, tu não faz nada, não acrescenta nada nesse jogo. E aí o Wallace, né, foi só o que ele falou: se eu sair cancelado daqui, você sai morta. Aí a Carol: tu tá me ameaçando de morte? Ai meu Deus, chama a polícia. Aí a Saori: você não faz nada, você só fuma e dorme. Foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso, mas é o mais do mesmo, tá? Eu resumi a discussão porque é o mais do mesmo. Só isso, é o mais do mesmo. Não tem outras coisas diferentes pra gente falar. E aí, de madrugada, o Toninho e o Creu carimbaram a testa do Dudu. O Toninho disse que o Dudu é um vacilão e é um Judas, e que eles iam tratar de isolar o Dudu. E eles disseram ali que o Dudu conseguiu a proeza de unir a casa inteira contra ele. Aí o Toninho disse: seu traíra, seu Judas, ele é o primeiro banco vetado e ninguém mexe. Querendo dizer que se eles tiverem a chance, o Dudu será vetado. Tá bom, vocês acabaram de entregar um enredo no colo dele. E me parece que o Dudu vai saber usar esse enredo muito bem. Me parece que ele vai saber usar esse enredo muito bem. Aí de manhã o negócio já foi normal. Rayane, ciente que ela poderia levar uma punição individual, que pode ser até uma expulsão, o Carelli deixou isso claro também, se levantou e foi fazer os tratos normais. Todo mundo foi fazer os tratos. E aí o Dudu começou a conversar com a Saori para relembrar o que tinha acontecido na roça ontem à noite. Ele disse para Saori que a Maria errou ao puxá-lo e que a estratégia de salvar a Rayane não foi uma lacração, mas foi um xadrez que ele falou, uma regra ali de xadrez que ele disse, tá? Ele falou um monte de coisa ali. Aí a Saori disse que por ele ter salvo a Rayane, a casa estava com ódio dele. Aí ele depois minimizou e disse: aqui todo mundo tem ódio de todo mundo, então não tem por que ter medo disso. De fato, ele realmente não tem por que ter medo dessas coisas. E aí depois, o Dudu ali, as meninas começaram a falar. O Dudu também elogiou a Tamires. Ela disse ali: foi bom você ter dado o poder pro Toninho, porque ele era neutro nessa história.
Tá bom, né? Era neutro, tudo bem. Só que a neutralidade do Toninho na hora serviu de ranço mesmo, porque ele só fez colocar a Duda na roça de ranço. E aí eles começaram a falar ali sobre o Wallace. O Wallace disse ali que o Dudu disse que o Wallace menospreza o programa, que o Wallace diz que faz 2 milhões lá fora com a imagem dele. Ele tá dizendo isso porque ele não precisa do prêmio em dinheiro. Mas assim, eu não acho que... eu não sei toda essa conversa do Wallace, o que foi que ele falou, porque isso realmente não foi mostrado pra gente. Eu lembro que sim, outras pessoas comentaram sobre essa fala do Wallace, mas ele próprio falando eu não lembro. Então não tem como lembrar, não tem como saber exatamente o que o Wallace falou. Mas, assim... óbvio que tem alguma distorção aí no meio, gente. Óbvio que vai ter alguma distorção. É absolutamente normal que tenha distorções. Porque a gente acaba sendo assim. Às vezes a gente acaba distorcendo mesmo as coisas. A gente acaba pegando uma informação aqui e depois repassando ali e alterando um sentido. É normal a gente ser assim. E talvez o Dudu tenha entendido errado o que outra pessoa tenha falado, tudo bem. Mas eu também não vou dizer que ele está completamente errado, porque esse é o pensamento de quase todo mundo que entra em reality show. Pelo menos desde 2020 até aqui. Ah, eu vou participar de um reality show, eu não preciso ganhar, basta eu aparecer, que depois lá fora eu faço o prêmio do programa. Então isso é um pensamento recorrente também de reality show. Não, assim, não posso condenar o Dudu por isso. Várias e várias pessoas no BBB e na Fazenda disseram isso. Que aqui fora eles fariam esse prêmio em dinheiro, então eles não estavam preocupados com isso. Aí a Saori disse ali que ela não gosta muito desse jogo de comadres que acontece entre a Duda, o Mesquita e a Rayane, onde todo mundo se vota, se elogia e depois fica pedindo desculpas. Eu tenho que concordar com a Saori porque isso é muito ruim mesmo, é feio inclusive. E aí ela disse, eu vou votar em você, mas você é linda. Ai, quer trepar comigo? Bora trepar, bora beijar, bora fofocar, mas eu voto em você. Aí o Dudu disse ali, qual foi a frase que o Wallace me falou? Eu não preciso do prêmio. Foi o Dudu agora que assegurou isso. Aí no meio disso, em outro momento também, a Maria começou a reclamar do Dudu, começou a dizer que o Dudu é falso, que ele é traíra, que ele é fraco, um monte de coisa ali. E aí a própria Maria depois foi conversar com a Tamires. E aí essa conversa foi um momento de paz, pelo menos por enquanto, uma trégua. As duas lavaram a roupa suja, botaram um pouquinho ali de amaciante na história. A Maria confessou que o abraço que ela recebeu da Tamires valeu mais que o abraço de muitos aliados dela. Aí uma das coisas que a Tamires falou, que ficou chateada, foi o fato dela ter usado o meme de Gê, que é o meme do Davi. Aí a Maria garantiu que isso não tinha nada a ver com Davi, que era uma piada interna dela com o Nizam e que não era um deboche com a Tamires por causa do Davi. A Tamires disse, gente, ela garantiu pra Maria que isso não afeta ela, mas que ela não gosta que usem as coisas relacionadas ao Davi para atacá-la. Ela quis dizer assim, vocês podem até falar, podem até brincar com isso, que eu não me importo. Mas eu me importo quando vocês tentam usar isso para me atingir. Querendo dizer, eu não quero que vocês usem isso só para falar que o Davi fez o que fez comigo. Foi basicamente isso. E aí as duas ali fizeram um pacto de respeito, que elas ali vão brigar se elas tiverem que brigar, mas que seja por motivos reais e não por mal entendidos, tá? Foi por causa disso aí. E depois a Maria até falou, se a gente tiver algum entrave, que seja um entrave motivado, mas não por causa de um mal entendido ou dessas coisas. Aí as duas terminaram a conversa com um abraço.
Aí o Dudu, nosso pitico, teve uma ação de pitico, se jogou ali no chão enquanto tava fazendo o trato dos porquinhos. E aí a Saori disse: "Oh, meu porquinho, que gracinha o meu porquinho." Ele ficou brincando ali com ela e tal. Um momento fofo da manhã. Um momento fofo. Só que aí já foi o Creu conversar com a Maria. E aí ele colocou aquele coach de reality. Ele acusa o Dudu de ser o coach, mas ele também é o coach de reality. Ele disse ali que a Maria finalmente tirou as máscaras de todo mundo e que ela parou de comprar as brigas que não são dela. Inclusive o Creu disse que a jogada dela de puxar o Dudu foi o renascimento dela pro jogo. E aí, no meio disso, o próprio Creu disse que a única cagada da noite tinha sido a Rayane. Ele disse: se alguém priorizar a Rayane na semana que vem, vira voto dele. Inclusive, ele falou: a Rayane é o meu alvo na próxima semana. Aí ele também falou pra Maria: cola na gente que a Rayane é a âncora, querendo dizer, ela tá te puxando pra baixo. E aí o Creu disse assim pra ela também: ontem eu senti você novamente sem máscaras, sem piadinhas que não são suas. Aí a Maria disse ali que ela tinha verbalizado o dia inteiro que ela ia puxar o Dudu pra roça. E ela disse que fez isso porque ela teve a impressão de que o público queria ver o Dudu na roça. E aí o próprio Creu disse ali que a Rayane é o alvo dela. E que o alvo é Rayane. Rayane vai ser votada na próxima semana. No final das contas, gente, o plano que a Saori armou acabou acontecendo. Era isso, a Saori queria botar a Rayane numa roça, mas numa roça que ela não tivesse poder de vetar os outros. E que ela fosse vetada. Foi isso o que a Saori fez ali e que o Dudu levou em prática. Foi só isso. Mas ninguém entendeu porque ninguém está enxergando esse jogo por cima. E nem precisa estar aqui fora para enxergar esse jogo por cima. A gente consegue mexer essas peças ali e é só refletir um pouquinho nos padrões que vão entender isso. Aí o Fabiano foi conversar com o Toninho e aí ele disse que o Dudu está com o rabo preso com o Toninho e que o Dudu tem medo do Toninho. E aí o motivo seria o fato de que o Toninho e o Dudu trabalharam na mesma emissora, no caso o SBT. Devo lembrar-lhes que o Toninho e o Dudu nunca trabalharam na mesma emissora, tá? Toninho e Dudu nunca trabalharam no SBT, juntos. O Toninho trabalhava na afiliada do SBT. Inclusive, eu acho que ele ainda trabalha, que é lá na Bahia, TV Aratu. Me parece que ele ainda trabalha lá. Mas e trabalhar numa afiliada do SBT não significa que ele trabalha no SBT. O Dudu trabalha diretamente no SBT, trabalhou diretamente no SBT e provavelmente deve voltar para lá porque estão dizendo nos corredores do SBT que o Dudu precisa ganhar esse destaque por lá na TV aberta, que ele tem ali o tipo que a emissora está procurando. Que bom, né, que ele precisou passar pela Fazenda para que o pessoal do SBT entendesse que ele é de fato aquilo que o SBT sempre foi. Mas enfim, o Fabiano disse ali que o Toninho tem um dossiê completo sobre o Dudu e que o Dudu morre de medo do Toninho vazar isso. Aí o Fabiano disse ali que o Dudu ia ser eliminado e que o Wallace ia voltar sorrindo e cantando na quinta-feira. Vamos pagar para ver isso, né? Vamos pagar para ver? Eu espero mesmo, gente, eu juro para vocês, eu espero mesmo que o Dudu vá para essa roça final. Porque aí vai ser lindo. Fabiano, Creu, Toninho, Rayane, Maria, Duda, Mesquita, Tamires, todo mundo ali de boca aberta. E ainda falo mais.
Todo mundo vai pular em cima dele hoje, se ele voltar fazendeiro. E todo mundo vai pular em cima dele amanhã, se ele voltar da roça, se ele for pra roça final. Sabe por quê? Porque eles vão ter certeza que o Dudu tá bem aqui fora e que o público aprova o jogo dele. Podem anotar que é isso que vai acontecer. Pode anotar. E depois vocês me cobram isso. Aí depois teve uma outra conversa ali entre a Carol e a Saori. A Carol e a Saori detonaram ali a postura da Duda, dizendo ali que a Duda deu conselhos falsos só pra hypar e pagar de superior. Foi isso mesmo que eu escrevi? Ah, não, ela tá falando do Dudu, tá? Ela tá falando do Dudu. Porque às vezes o corretor do celular acaba misturando as coisas. E aí tá. Ela tá falando do Dudu. Dudu. Não era só da Duda. Elas estavam falando da Duda, tá? A Carol e a Saori detonaram a Duda. Começaram a acusar a Duda que ela aceita... Ela dá conselhos falsos pra hypar e pagar uma de superior. E que para ela, Duda e o Mesquita são os reis do sabonete, querendo agradar todo mundo e não se comprometendo com ninguém no jogo. Inclusive, a Carol disse ali que quem saboneta não merece a final. Aliás, ela falou isso direcionado ao Dudu. Agora eu entendi por que o corretor acabou me pegando aqui. Porque ela também falou isso pra Duda, porque a Duda e o Mesquita sabonetam em vários momentos. Mas ela também disse ali que o Dudu não merecia chegar na final pelo jogo que ele estava fazendo ali. A Saori também disse ali que a Maria tem desdém com os animais, que a Maria não tá lá pelos 2 milhões de reais, que a Maria teria dito que ela entrou no programa por causa do prêmio e não para aprender a cuidar de uma vaca. Tá bom, né? Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer com Maria, né? E aí, no meio disso, a Duda tava fazendo críticas ali pra Saori, mas ela disse ali que a Saori realmente estaria apaixonada por Dudu. O Mesquita duvidou, só que a Duda disse que essa era a única explicação lógica para tanta defesa que a Saori fez do Dudu. O Mesquita achava estranho, mas ele disse que aqui fora isso vai ser uma fumaça, que os dois não vão dar certo. Gente, se vão ou se não vão dar certo, deixa o tempo dizer pra gente. Não vamos prever isso, porque a gente realmente não sabe como as coisas vão ser. Aí veio a punição que fez todo mundo criticar o Dudu. Dudu usou, se eu não me engano, a pia do banheiro, que ele não podia usar. E aí veio a punição. O Dudu ficou tentando ali disfarçar, tentou ali rir com esta cara que vocês estão vendo aí, mas a Carol ficou furiosa com ele. Qual foi a punição? 48 horas sem pães e ovos. E aí a Carol foi pra cima dele. A Carol disse que o Dudu fez uma punição proposital, porque o Dudu tá na roça, o Dudu quer aparecer, quer causar o caos pra virar vítima, que o Dudu ali precisa ali que a casa inteira fique brigando com ele pra ele ganhar VT. Aí a Carol disse que toda vez que o Dudu tá na roça, ele arruma uma briga, ele faz o tempo todo pra chamar atenção, pra casa ficar acima dele, brigar com ele. Aí o Fabiano começa a dizer que o Dudu fez 2 merdas em menos de 24 horas. Vocês só colocaram um enredo no colo do Dudu, porque era tudo isso que ele queria, gente, era tudo isso que ele queria. Aí depois disso, lá no quarto, foi ali a Rayane indo pra cima da Saori. Ela disse que a Saori era marionete do Dudu e que a Saori se esconde atrás de macho pra jogar. E aí a Saori não deitou pra Rayane, não. Ao contrário, ela devolveu, dizendo ali que a Rayane surtou porque ela perdeu o macho dela, que é o Will. E aí ela disse ali
que a Rayane beijava o Will escondido das câmeras. E aí o negócio ia baixando ali de nível. Foi uma briga entre as duas, mas é o mais do mesmo. Eu tô tão cansado de narrar pra vocês o mais do mesmo, que é um saco falar a mesma coisa. Mas ela disse ali, eu quero ver você sem esse seu macho aí. Você é uma marionete do Dudu, vai marionete. A Rayane tem certeza que o Dudu vai ser eliminado amanhã, ela tem certeza. Aí a Saori vira lá e fala, ela adorava ficar beijando o Will fora das câmeras. Ela perdeu o macho dela e por isso ela tá surtada. Aí foi só aquela discussão entre as duas. E aí a Carol continuava lá na cozinha gritando com todo mundo. Dessa vez ela discutiu com o Mesquita. E aí ela disse ali, o Mesquita tentou fazer alguma graça ali com a Carol e tal, só que a Carol disse assim, vaza daqui. Aí a Carol disse ali que o Mesquita tinha que cuidar da mulher dele, que tá em perigo na roça, ao invés de ficar fiscalizando a vida alheia, se ela não tá ou não tá fazendo comida, se ela não tá limpando a cozinha. E ela disse ali, basicamente, você deveria estar preocupado com outras coisas. Você não deveria ficar aqui cuidando da minha vida. E aí o Mesquita vira pra ela, vai virar fazendeira, que eu confio no seu potencial. E aí a Carol disse ali, cuidares de vossas vidas, amém. Pronto, gente, foi só isso aí. Só assim, essa parte. Aí de tarde, a Carol resolveu fazer um pequeno brinquedo em homenagem ao Wallace. Ela criou ali um mascote para casa. Ela pegou um feno ali, encheu ali de... Tipo, ela pegou para fazer uma cobra. Aí ela pegou ali aquele... Sabe aquele filme de PVC? Aquele que a gente usa para tampar as coisas, para guardar alimentos na geladeira e tal. Ela pegou isso, e aí ela pegou um pouco de feno lá embaixo, e aí ela começou a fazer uma cobra, que inclusive ela apelidou de Gogó da 17. Ela disse ali que ela ia usar essa cobra como o mascote da Fazenda 17, transformando ele em uma piada. E aí todo mundo riu dessa atitude que a Carol teve ali e tal. E a Carol realmente fez isso. Aí a Carol disse, ela vai virar a mascotinha, a Dudu, a Gogó da 17. Aí no meio disso tudo, gente, veio o grande barraco da tarde. Que na verdade foi um resmungo. Se eu não me engano, foi um resmungo ali da Rayane. A Rayane começou a resmungar e falou ali de alguma coisa do búfalo, né? Porque a briga das duas foi por causa do búfalo ali. E aí a Tamires ouviu, foi pra cima, mandou se fuder, disse ali que ela era uma agressiva. Aí a Rayane respondeu dizendo que a Tamires era lixo, que era bosta. Aí a Tamires começou a baixar o nível aí pras ofensas pesadas. Disse ali que a Rayane era uma vadia rodada de traficante. Aí as duas começaram a discutir. Aí a Rayane disse ali que a Tamires estava querendo fazer VT pra aparecer. Aí a Rayane começa a falar que a Rayane só sabe falar assim, cuidado, cuidado. Ela só sabe falar assim, ela engrossa a voz nessas horas e fala assim. Aí depois ela disse ali que a Tamires ia ter que provar tudo o que a Tamires estava falando, que a Tamires não podia falar essas coisas. E aí a Tamires disse que a Rayane nunca vai ser Graciane, que a Rayane nunca será amada como a Graciane foi. Aí a Rayane fala pra Tamires, você nunca vai ser uma Isabelle. E aí ela disse, o seu namorado te deixou esperando no aeroporto. O meu nunca me deixou esperando no aeroporto. E aí elas começaram a discutir. E aí a Tamires disse que a Rayane era uma frouxa,
que a Rayane não falava na cara. Aí a Rayane disse, vai bater o sino, vai pra lá. Aí a Tamires disse ali que ela era uma fuleira, que a Rayane não tem coragem de falar, gritar com ela, mas tem coragem de gritar com o Búfalo. E aí ela disse ali que a Rayane tinha que assumir o BO dela. Aí a Rayane começou a debochar. Aí a Tamires falou, eu não sou pinico não pra você jogar as suas merdas aqui. E aí a Rayane começa a dizer ali, bate o sino, vai embora daqui, vaza. Aí no meio disso tudo, a Carol e a Kati também entraram no meio da discussão. Aí a Rayane disse que o grupo das meninas, estava fazendo bullying pra cima dela, que eles estavam zoando com a língua presa da Maria. E aí Carol e Kati começaram a partir pra cima também. A Kati começou a berrar ali, dizendo que imitar uma língua presa era debochar da própria Rayane, que recebe bilhetinhos de namorados e aliados pra ela não agir, e não da Maria. E depois ela falou assim, você não sabe o que é bullying? Você nunca sofreu bullying na sua vida? Você não sabe o que é isso? E aí as duas começaram a discutir ali. Aí a Carol começou a mandar a Rayane se fuder, se lascar. Aí a Rayane disse que a Carol era vergonha pro Brasil. Aí a Carol disse ali que a Rayane era uma cobra nádia, uma cobra naja. E aí a Kati, quem tá zoando a Maria são vocês. Mais uma vez, tu tá militando errado. E aí as duas começaram ali a discutir. Aí a Tamires volta pra esse bis, falando aí um monte de coisa do Búfalo. Ela disse ali que se a Rayane continuasse, ela ia pegar o esterco do Búfalo e ia esfregar na cara da Rayane a ponto de ver a merda escorrendo. Aí a Rayane se segurou ali, ela disse que ela nunca maltratou os animais ali, e depois as duas continuaram gritando. Teve um momento que as câmeras foram cortadas, né? Porque o Carelli botou as câmeras lá pra fora, na piscina, e aí não deu pra gente ver exatamente como aconteceu toda essa confusão. Mas é o barraco de sempre, gente. Aquele barraco que todos vocês estão acostumados na Fazenda. Tá? Esse foi o barraco ali. Aí depois desse barraco, Carol e a Kati começaram ali a falar sobre a postura da Rayane. As duas disseram que a Rayane é militância de telão, que ela fala bonito pra televisão, mas que ela não faz nada disso na convivência diária. Aí a Kati disse que a Rayane levanta essas pautas só para aparecer, mas que estão pregando essas pautas de uma forma errada e estão passando vergonha. Aí depois disso, o Wallace estava lá fazendo toda a análise dele. Ele disse ali que na visão dele a Carol já está perdendo força. E que antes a Carol ia pra cima sozinha. E que agora a Carol precisa buscar apoio na Saori e na Duda pra ela brigar. E que a leoa da Fazenda virou uma gatinha de bando. Tá bom, né? Se ele acha que é isso, tudo bem. Aí depois disso, olha aí a cobra, olha aí a cobra que a Carol fez. Ficou até bonitinha, né? Ela sabe fazer muito bem essas coisas. Aí de tarde, a Rayane tava lá moendo café. E aí ela disse ali que a Tamires não sabe com quem ela se meteu, que o fã-clube do Belo é um fã-clube muito forte e que a Tamires cometeu um suicídio social ao mexer com ela e com o Belo, que ela não sabe a força dessas mulheres que amam o Belo. E ela disse ali que a Tamires ia ser tão cancelada a ponto de não conseguir sair na rua. Foi o que ela falou, tá? Foi o que ela falou. Aí, só pra gente terminar, teve uma conversa ali da Tamires com a Rayane. Essa conversa aconteceu antes dessa dinâmica que tá acontecendo agora. Não é nem dinâmica, desse evento que tá acontecendo lá com o patrocinador.
E basicamente ali as duas começaram a conversar. A Rayane disse que a Tamires está levantando pautas de assuntos muito sérios, como dizer que ela está se envolvendo com traficante. Aí a Tamires disse que ela não estava falando do Belo, que ela não estava querendo levantar pautas sérias. Aí a Tamires disse ali que ela não queria sair da sanidade mental dela, que ela não queria sair do equilíbrio dela e que ela, a única coisa que tem ali no programa para combater essas coisas é soltar a garganta dela, então que é a única aquela coisa que ela pode fazer. Aí a Tamires disse que ela até tem empatia pela Rayane e que ela chegou a aconselhar a Saori a diminuir ali os ataques com relação a ela por causa do trato. E no final das contas, gente, as duas ali deram uma trégua. Ah, foi só isso que aconteceu, elas deram uma trégua. Agora, se isso vai durar ou não, aí eu já não sei como vai fazer. Mas elas terminaram se abraçando, tá? Terminaram ali se abraçando. Foi uma conversa rápida, não foi uma conversa muito cheia de detalhes não, tá? E aí o que a gente vai ter hoje na prova do fazendeiro? Então vamos ver junto aqui esse spoiler. Cada um precisará escalar uma parede para pegar caixas de sapatos que estão no alto de uma estrutura. O objetivo é atravessar um percurso com obstáculos carregando os itens coletados até a próxima fase. Para fechar, eles terão que organizar e posicionar tudo de forma correta em uma bancada final. Quem terminar primeiro conquista o chapéu e assume a chefia da semana. Tô achando que vai dar para uma das meninas, tá? Porque aí escalar a parede já exige um certo preparo físico. E assim, vou ser sincero, o Dudu não malha, o Dudu não tem um preparo físico para escalar uma parede para essas coisas. Então, pelo que deu para ver, os três vão executar a prova ao mesmo tempo. Então não vai ter como eliminar o Dudu. O Dudu vai acabar se eliminando sozinho. Então, pelo que eu tô vendo aí, por esse spoiler, aparentemente a prova vai dar para uma das meninas. Talvez para a Duda, porque a Duda me parece que ela tem muito mais preparo físico. Mas talvez dê para Maria também, porque a Maria vive malhando. Então pode ser que a gente veja aí uma das duas se tornar fazendeira. Seja lá como for, daqui a pouco, depois do programa, a gente vai estar ao vivo aqui com vocês para comentar, para ver os primeiros números das enquetes, pra gente acompanhar tudo aqui, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.